Queridos e amados irmãos, no Cristo Jesus, irmãos que estão conectados conosco pelas redes sociais, momento importante, tempo eminente da graça, mas também tempo da misericórdia. Misericórdia, porque sem exceção somos todos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus. O tempo da Quaresma é tempo de conversão, sim. Como nos diz o texto de São Marcos, é o tempo do deserto. E Jesus também, sendo Deus, mas também sendo humano, enfrentou muitas dificuldades. Ele não extinguiu os sofrimentos humanos de sua vida. Pelo contrário, como homem, ele aceitou com toda a humildade os desígnios que Deus ia dar para a sua vida e para a sua caminhada e o seu ministério aqui na terra. Deserto é tempo de irmos e olharmos para dentro de nós, isso é, fazer uma revisão de vida com coerência. Nós ouvimos muito bem a primeira leitura, que fala do dilúvio. Quem não sabe dessas histórias desde a nossa catequese, como que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu o dilúvio? Por que essa fatalidade aconteceu no mundo? Simples a resposta, é claro. Porque se desviaram do caminho de Deus, se corromperam, se elamearam pelo pecado, se sujaram e não queriam mais ouvir a Deus e os profetas. Mas, no meio dessa humanidade, Deus viu um homem muito justo, chamado Noé, e sua família que era temente a Deus, e que prometeu a Noé que reunisse alguns par de animais, porque ele ia exterminar toda a humanidade. Esse extermínio justamente, ele vem por causa do pecado, ele vem por causa, principalmente, das pessoas que estavam totalmente com os ouvidos fechados para Deus. Eram obedientes e agora não eram mais. Achavam por si próprios que eles podiam caminhar sem a presença do Criador. E o homem se ortoga, se coloca no lugar de Deus. Justamente isso é uma leitura do texto para nós. Aquele que tem orgulho, aquele que se acha mais do que todos, aquele que se coloca acima de Deus, com certeza, não que Deus seja vingativo, mas as consequências são muito drásticas. Assim também, no meio da humanidade, muitos vão caminhando dessa forma. E aí Deus resolve purificar a terra. O dilúvio tem essa concepção de querer purificar. Assim como nós recebemos o santo batismo, no nosso dia em que nós fomos apresentados à igreja e fomos batizados, fomos lavados pelo batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também nas águas do dilúvio, Deus quis fazer com a terra. Queria descontaminar a terra devido à adesão do pecado, devido às pessoas que estavam com o coração totalmente desviado, pessoas que estavam com o coração totalmente em si próprios. Mas Deus também fez uma promessa a Noé, que jamais destruiria a terra, e fez uma aliança com a humanidade através de um arco-íris imenso. E assim foi feito. Não mais destruiria a terra, mas sem dúvida
Ele nos mandaria o seu Filho terno, o seu Filho Jesus Cristo, para que selasse essa aliança, mesmo enviando os profetas, que muitos deles também foram exterminados por causa do pecado do homem, porque se fechou em si próprio, fechou os ouvidos à palavra de Deus. Mesmo dessa forma, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas nós não podemos deixar o pecado nos dividir. Nós não podemos entrar numa esfera de não conversão de vida, pois a conversão é um ato fundamental na espiritualidade cristã, e muito mais ainda nesse tempo forte da Quaresma. Não adianta eu ser um bom católico, digamos assim, um homem praticante das leis de Deus, praticante do catecismo da Igreja Católica, praticante de tudo aquilo que a Igreja me ensina, mas se o meu coração não está convertido, aí eu relembro o texto de quarta-feira de cinzas aqui na nossa liturgia. O coração está oco, está como os fariseus e os doutores da lei, vazio, de obras externas sim, mas longe de Deus. É preciso justamente essa conversão. Jesus teve que atravessar o deserto, teve que ir para o deserto. Lugar do confronto é o deserto, é o lugar de confronto conosco mesmo, mas muitas vezes de confronto com as tentações que nos rodeiam. A figura de Satanás é a figura daquele que quer desviar o coração humano, levar o ser humano para o âmbito da superação de si mesmo, ou melhor ainda, do orgulho, e se afastar de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais ao pecado nós abraçamos. Quanto mais distante de Deus nós ficamos, mais o pecado nos contamina, mais o pecado toma adesão em nossa vida, mais o pecado vai tomando forma em nossa vida. Então, afastar-se de Deus é deixar que o pecado reine em nossa vida e em nossa caminhada. E justamente Marcos aqui no Evangelho, ele não fala, como os outros evangelistas, das tentações que Jesus sofreu, mas ele diz, resumidamente, que Satanás não conseguiu seus objetivos contra Jesus, porque ele venceu o tentador, ele venceu a tentação, e com certeza não foi pelo lugar mais fácil, mas foi pelo lugar mais difícil. E é bom a gente sinalizar para isso também. Sempre o caminho mais largo, o caminho mais fácil não é o caminho de Deus, mas o caminho estreito é o caminho de Deus. O caminho da dificuldade, o caminho da cruz, a coroa de espinho, os cravos que nós temos que passar também ao longo da nossa existência, esse é o caminho que nos leva a Deus, porque Deus nos prova a nossa fé. Aonde está o teu coração, aí está a tua alma, aí está o teu tesouro, e aí nós precisamos sinalizar mesmo aonde está o nosso coração. Nosso coração está em Deus, ou nosso coração está nas coisas passageiras da vida, está nas paixões desmedidas dessa vida, está no mundo? Aonde o nosso coração está? Por causa disso que Jesus também é provado, mas ele passa no teste, porque ele venceu as tentações, todas elas, a de ser, a de ter e a do poder, que o diabo lhe ofereceu, para que ele se desviasse dos caminhos que era o caminho de Deus. Então nós devemos trilhar os caminhos que é os caminhos de Jesus.
que é os caminhos de conversão, que são os caminhos da penitência. Por causa disso que nesse tempo nós devemos observar as obras de misericórdia e também o jejum, a oração e a esmola, que são as 3 dimensões da quaresma, que nós não devemos deixar de observar. São essas 3 dimensões que nós devemos, ao longo desse tempo quaresmal, nos preparar para celebrar a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, quando Ele ressuscita e nos ressuscita também para uma vida nova. Então, meus irmãos, nesse tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de mudança de vida, é primordial, é fundamental abraçarmos a penitência como sinal de conversão de vida, com o coração voltado para Deus, não fazendo algo externo para sermos vistos pelos homens, como diz Jesus, porque esses já ganharam a sua recompensa, mas fazer do íntimo da sua vida, do íntimo do seu coração, seguir com Jesus, caminhar com Jesus, carregar a cruz, também trilhar os seus caminhos, que são os caminhos de pedra, mas que Ele conseguiu a vitória. É preciso passar pelo deserto, é preciso vencer o deserto para chegar ao caminho da glória. Jesus não chegou à ressurreição, Ele não chegaria à ressurreição se Ele não palmilhasse o caminho também da dor, o caminho da penitência, o caminho da provação que Ele sabia que teria que passar, quando começa com as 12 horas de sofrimento no Monte das Oliveiras, até a sua derradeira entrega na cruz, aonde por nós todos sofreu para salvar-nos e nos retirarmos da morte eterna. Então façamos uma boa quaresma, façamos desse tempo o nosso coração se transforme no coração de carne, e que nós não rasguemos somente as vestes, como diz o profeta Joel, mas rasgai os vossos corações. Rasgar os corações é justamente ter atitudes de conversão, ter atitudes de penitência, de mudança de pensamento, ser temente a Deus, como foi Noé e toda a sua família, para que assim nós possamos caminhar junto com Deus, ser temente a Ele e saber que Ele nos ama profundamente, porque somos vossos filhos. Mas com certeza Ele corrige, e corrige porque somos seus filhos. O pai que não corrige seu filho, com certeza, se ele não dá correção, ele entrará em caminhos escusos, em caminhos perigosos, aonde leva à morte. Mas esse Pai que nos ama, corrige-nos, e Ele quer que com certeza nós trilhemos os caminhos da luz, o caminho do bem. Que Deus nos ajude a fazer uma boa e uma santa quaresma, para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.